Vamos lá, para a aula de hoje. Hoje nós vamos estudar o que é fração. Nossa, que desespero! O que será fração, gente? Vamos lá. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Por exemplo, você tem uma pizza, você tem uma barra de chocolate, você tem uma maçã, uma inteira, certo? A partir do momento que nós fazemos cortes nesses objetos, nesses produtos, a gente está dividindo em partes iguais. E quando a gente parte em partes iguais, a gente pode representar por meio de frações. Fração, gente, nada mais é do que uma divisão, né? Vamos observar os desenhos, os exemplos que eu vou colocar aqui embaixo. Eu tenho uma pizza inteira. Essa pizza não está recortada, então ela é inteira. Já eu tenho agora uma pizza dividida. Vocês vejam que ninguém pegou nenhum pedaço, mas ela está dividida. E ela está dividida em partes iguais. Em quantas partes? Em 6. Ela foi dividida. Essa é uma fração de pizza inteira, mas que não foi ainda tirada nenhum pedaço, tá? Ela continua sendo inteira, mas dá margem para a gente poder trabalhar as frações. Tudo bom? Vamos lá? Vamos então trabalhar essa parte de pizza dividida. Vamos fazer essas perguntinhas e vamos ver se vocês respondem junto comigo. Em quantas partes estão divididas essa pizza? Muito bem, 6. Se você comer um pedaço dessa pizza, como você poderia representar? Bem, eu comi um pedaço de pizza que foi repartida em 6 pedaços. 1 de 6. Olha a fração aí. Vamos para outra pergunta? Você comeu um pedaço, correto? Quantos sobraram? 5. Muito bem. Você comeu um, sobraram 5 pedaços. Qual é a fração que poderia representar essa parte que sobrou? Sobraram 5 pedaços de uma pizza que foi dividida em 6. Sobraram 5 pedaços de uma pizza que foi cortada em 6. Olha a fração. Ok? Até aí tudo bem? Então vamos. O que podemos verificar, aprender nessa fração que a gente acabou de trabalhar? Primeiro, a parte que fica embaixo da fração é representada pela quantidade que foi cortada, no geral, tá? No caso da pizza, ela foi dividida em 6, então o 6 vai estar sempre embaixo. Segunda, a parte que fica em cima é sempre a representação do que está sendo pedido. No caso da pizza, foram comidas uma, então um pedaço fica em cima, de 6 que foi dividido. E de quantas fatias sobraram? 5. 5 em cima e os 6 embaixo, que foram as partes que foi divididas. Ok? Qual é a fração que representa a pizza inteira? Toda a pizza. Eu tenho em cima 6 partes, embaixo dividido em 6. Certo? Seguindo, vamos ver agora um outro exemplo. Vou botar agora uma barrinha de chocolate. Quantas partes está dividida essa barrinha de chocolate? Muito bem, 18 partes. Qual é a fração que corresponde à barra inteira? Sem tirar nada. São 18 pedacinhos de 18 que foi cortado. Isso é inteiro, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Se você comer 5 pedaços dessa barra, qual é a fração que será representada? Eu tenho 5 pedaços de uma fração ou de um objeto que foi dividido em quantas partes? 18. 5, 18.
Depois de você retirar os 5 pedaços, qual é a fração que representa as partes que sobraram? O que sobrou se eu tirar os 5? Sobraram quantas? 13 pedaços. 13 pedaços de uma fração que foi dividida em 18. Vamos ver como é que faz a leitura dessas frações, gente? Porque até então a gente só está falando em partes, tá? Vamos ver a leitura delas? Bom, as frações recebem nomes especiais quando os denominadores são. Denominador é o que fica embaixo, tá bem? Então, quando o denominador embaixo tem o 2, ela vai ser chamada de meio. Se em cima é 1, 1 meio. Se o denominador for 3, terço, 1 terço. Se for 4, 1 quarto. Se for 5, 1 quinto. Se for 6, 1 sexto. Se for 7, 1 sétimo. 8, 1 oitavo. 9, 1 nono. E nós temos as frações chamadas decimais. As frações decimais são todas aquelas que têm como denominador 10, 100 e 1000. Se eu encontrar qualquer fração que no denominador tiver 10, eu vou ler 1 décimo. Se tiver 100, 1 centésimo. Se tiver 1000, 1 milésimo. Agora, se for maior do que 10, todas as vezes que a fração for maior do que 10 como denominador, a gente vai colocar o avos no final. Então, aí nós temos um exemplo, ó. 1, 12. 1, 12 avos. Tá bem? Vamos agora ver como é que fica a leitura das frações que nós trabalhamos na pizza e no chocolate, tá bem? Nós temos as 3 frações que nós trabalhamos na pizza. A primeira é a inteira da pizza. Como é que eu leio? 6 sextos. A segunda é aquela parte que eu comi. Quanto fica? 1 sexto. E a terceira é a parte que sobrou da pizza. Como é que eu leio? 5 sextos. Agora da barrinha de chocolate, vamos lá? Eu tenho as 3 frações. A primeira é aquela inteira, que como é que eu vou ler? Olha lá, passou de 10, hein? Eu tenho 18 avos. Na segunda, as barrinhas, os pedacinhos que eu comi. Como é que fica a leitura? 5, 18 avos. E a terceira, a parte que sobrou, como é que eu leio? 13, 18 avos. Fácil, né, gente? Até agora tá tudo bem, né? Vamos seguir? Nós temos 3 tipos de classificações de frações. A primeira fração é chamada de própria. É quando o meu denominador é maior do que o meu numerador. O numerador é aquela quantidade que fica em cima. Então, aí nós temos 3 exemplos. Nós temos um inteiro que foi cortado em 3 e foi pintado, que foi cortado em 4 e foi pintado em 3 quartos. No segundo, eu tenho um desenho que foi cortado em 6 e utilizado 2. Eu tenho 2 sextos. No terceiro, eu tenho uma fração, um desenho que foi cortado em 5 e que foi pego 1. Eu tenho 1 quinto. Vocês estão percebendo que o numerador, que é o que está na parte de cima, é menor do que o denominador, que é o que está embaixo? Todas essas frações onde o numerador for menor do que o denominador, a gente classifica ela como própria, tá bem? Nós temos também as frações impróprias. O que significa fração imprópria? É o contrário. Vamos dizer que eu tenho um denominador que seja menor do que o numerador. Nós temos 3 exemplos aí. Mas antes de falar desses exemplos, vamos voltar naquela pizza? Vamos dizer que eu estava da minha casa e na minha casa estavam 8 pessoas. Só que eu tenho uma pizza cortada em 6 e as 8 pessoas vão comer. Vai dar certo isso? Não vai. Eu vou precisar o quê? De uma outra pizza. A outra pizza
vai, juntamente com a primeira, vai conseguir com que as 8 pessoas comam cada um pedaço, certo? Então, vamos lá. Cada pessoa comeria um pedaço. Sendo 8 pedaços, seriam necessárias 2 pizzas. Como é que ficaria a fração, então? Professora, dividiu em 12. Não, continuei dividindo em 6. Pode ser 2, pode ser 3 pizzas, podem ser 4 pizzas. Eu tenho que dividir de forma igual. Se a primeira eu dividir em 6, a segunda vai dividir em 6, a terceira vai dividir em 6. Então, o meu denominador não pode mudar. Todas elas estão divididas em 6. E agora? E a parte de cima? Quantos pedaços de pizza eu consumi? 8. Qual é a minha fração? 8 sextos. Porque as pizzas foram divididas em 6. Deu para entender? Voltando lá para cima, nós temos os 2 círculos foram divididos em 3. Quantas partes eu consumi ali? Quantas partes eu comi? 5. Então, eu precisei de mais de 1. No segundo, eu tenho um retângulo que foi dividido em 6, mas que eu precisei de 8. Precisei desenhar um novo retângulo para conseguir pegar 8 partes. Então, 8 sextos. Certo, gente? Agora vamos para a última classificação. Nós temos as frações aparentes. Eu digo que a fração aparente é aquela fração que só é dividida, mas não é tirada nada. Ela só fica dividida. Que no caso, nesse primeiro desenho aí, dos 2 círculos, eu tenho 6 terços. Bem, gente, quanto dá 6 divididos por 3? 2. 2 inteiros. Então, eu não peguei nada. Na outra, eu tenho 4 retângulos que foram divididos cada um em 6, mas que eu também não tirei nada. Quanto dá 24 divididos por 6? 4. Essas frações que representam só a divisão, sem precisar pegar nada, aquelas 2 estão inteiras, 3 estão inteiras, 4 estão inteiras, elas são chamadas de frações aparentes. Lembra do que a gente estudou sobre múltiplos? Múltiplos são números que estão naquela tabuada. Lembra? Pois bem, nesse caso das frações aparentes, se vocês perceberem, o número de cima do numerador é sempre múltiplo dos denominadores. O 6 está na tabuada do 3. O 24 está na tabuada do 6. Ok? No caso das 2 pizzas ali, as 2 pizzas juntas representam a fração 12 sextos, que representa quantas pizzas inteiras? 2. Essas são as frações aparentes. Ok? E aí, gente? Como é que estamos? Vamos treinar os nossos conhecimentos agora? Vamos? Prestem atenção nos trabalhinhos, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode nos procurar. Tá bom? Beijos e até a próxima.